Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Podiumcast, realizado pela ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, e com a produção e todo o apoio da Suen TV, a qual eu sempre agradeço toda a equipe, o Paleta, Gabriel, Mariana, Caetano, Rodrigo, toda a estrutura que nós temos por trás das nossas câmeras. E hoje nós estamos aqui recebendo dois grandes amigos, pessoas que estão conosco, pessoas que fazem um brilhante trabalho em suas cidades. E como uma é vizinha da outra, falou: vem os dois para cá. Então hoje estamos recebendo o Marcos Faria, que é o secretário de esportes da cidade de Piquet, que é ali é Vale do Paraíba. E estamos recebendo o doutor Patrick Dantas, que é vereador da cidade de Lorena. Lorena é um pouquinho mais perto daqui, do Vale do Paraíba. Dois grandes amigos, duas pessoas assim de extrema competência com as questões públicas, que por isso que nós trazemos aqui, para que nós possamos dividir tudo que eles trazem e levam de bom para os munícipes. Sejam bem-vindos. Quem quer começar? O doutor Patrick Dantas. Tomar a frente aqui. Mauser, obrigado. É uma honra estar aqui hoje. Agradeço primeiramente a você o convite de estar aqui, a toda a equipe, a direção da CEMESP, entendeu? Por esse trabalho que eles fazem, eu tenho acompanhado a página, as redes sociais de vocês, os vídeos e até mesmo a divulgação do esporte em todas as cidades, aqui no estado de São Paulo. É importante fazer isso. Parabéns para a Suen TV, que eu já conheci a estrutura aqui, fiquei impressionado, é muito bacana. E é uma honra estar aqui. Espero que a gente possa bater um papo, principalmente falando da nossa amada cidade lá de Lorena. Sim, sem dúvida. Obrigado pela presença. Vamos lá, meu querido Marcos Faria. Quero agradecer ao Maus, um grande amigo, conhecemos já há algum tempo. Eu tive o prazer de conhecer o Mauser e tem nos ajudado bastante. Sabemos que a Secretaria de Esporte nas grandes cidades já é difícil. Imagina na cidade, população pequena. Mas nesse período que nós conhecemos e nos eventos que ele nos proporcionou para irmos, nós aprendemos muita coisa, somos agradecidos por isso, né? E ele não é uma pessoa que dispensa comentários, porque Piquete, perto de São Paulo, é uma agulha no palheiro. Mas a competência que ele tem e a honestidade e o tipo que ele trata a gente como se a gente fosse até uma pessoa de São Paulo. Eu fico muito agradecido por isso tem meu respeito, tá? E por onde eu passo, eu sempre falo para os prefeitos: vocês têm que conhecer o Maus. Mas quem é Maus? Vocês vão conhecer que ele vai vir aqui. Então até hoje estão aguardando para eu receber você lá. Piquet tá de portas abertas para te receber. Obrigado. Eu fico emocionado com um depoimento como o Marcos, né? Vindo uma pessoa tão experiente. A você também, doutor Patrick, por fazer uma referência ao nosso trabalho. Mas eu sou do tipo da pessoa o seguinte: a gente vai se apegando às pessoas e vendo aqueles que fazem fila ao nosso lado por alguma proposta, por alguma causa. Pessoas que são do bem. E aí não tem como a gente ser, assim, pessoas próximas. Não importa se eu conheci faz 15 dias ou há 4 anos, 10 anos. Estamos juntos. E o Marcos, nós conhecemos acho que em 2022. 21, né? 21. E estamos juntos porque é uma pessoa que tem idealismo, desprendimento, é dedicado. E então é um exemplo. A gente vê um secretário dessa forma, não tem como estar considerando um irmão, um amigo que compartilha das nossas dificuldades. Então, o meio nosso da CEMESP é uma maneira de poder aproximar todos os bons, que são vocês. A atividade fim é vocês que fazem. A gente é um meio de reunir essas pessoas, os idealistas, que querem fazer o melhor para a sociedade. Se nós não fazermos algo, como é que vai ficar? Exato. Então, por isso eu tenho uma honra de tê-los como meus amigos. Doutor Patrick, que é um vereador, porque todo mundo critica, fala, pô, mas é político. Põe a cara para bater, se expõe.
Abre parte do teu tempo para dedicar a uma causa, Exato. atendendo quem te respeita ou aqueles que são distantes, mas você está ali fazendo a diferença. Exato. Então, isso que é importante. E nesse preâmbulo, eu gostaria de perguntar para você, doutor Patrick, você é o primeiro mandato de vereador, né, em Lorena. Então, Lorena, parabéns de ter uma pessoa deste nível, dessa qualidade, que é isso que precisamos na política, pessoas jovens e realmente compromissadas. Eu gostaria que você falasse um pouco do teu mandato, essa experiência que você tem esses 3 meses e meio. Como está sendo? Mausler, eu, sendo bem sincero, eu venho de um berço político. Meu pai foi vereador por muitos mandatos em Lorena. Meu pai é o senhor Pedro da Vila Brito, uma pessoa que, graças a Deus, entrou e saiu da política de cabeça erguida. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que, para mim, serve como uma bússola moral. Ele serve para mim como uma régua. A gente sabe que aquilo ali é o que se espera do político, do bom político. E por eu já ver meu pai trabalhando com a população, eu primeiro ingressei no Conselho Tutelar. E Hum, quando a gente fala de esportes, o Conselho Tutelar, eu fui conselheiro por 4 mandatos. Eu encerrei meu último mandato, eu acabei saindo agora ao final do 2024 para poder ingressar nesse primeiro mandato meu como vereador. Mas no Conselho Tutelar, depois de 4 mandatos, acaba que a gente tem um vínculo maior com as causas, principalmente que envolve criança e adolescente. E muitas das palestras que eu dava enquanto eu estava no Conselho Tutelar, principalmente em Lorena, que infelizmente a gente sofre bastante com a situação de perder os nossos jovens para as drogas, a gente sempre tentava conscientizar sobre a importância do esporte no cotidiano deles. É, não somente como prática de atividade física, mas como possibilidade de crescimento pessoal e profissional. Então, assim, vim do conselho, entrei na Câmara Municipal, estou apenas há 3 meses, mas tenho tentado me envolver em todas essas causas, principalmente aquilo que envolve criança e adolescente. poxa, é uma causa e 4 mandatos para você ser reeleito é porque você fez um belo trabalho Amém. e foi reconhecido. Então, e que esse reconhecimento levou a ser o vereador da cidade. Isso é Sim, muito bom. Teve o berço, que é de sim. suma importância, mas os méritos são seus aí para essas conquistas, porque você pôs a mão na massa. Sim, meu pai sempre falou para mim, "Ah, se você quiser eu te ajudo, eu dou um apoio para você tudo, mas tudo você tem que correr atrás." E quando eu vim para esse primeiro mandato, eu sou advogado por formação, administrador de empresas, mas lidar com a vida pública é delicado, é complexo, entendeu? São muitas demandas no cotidiano, a gente atende a população, a gente atende muito a população na cidade. Ainda mais eu que pretendo não me perder assim, ainda mais nesse começo de mandato, não afastar, entendeu? Então a gente tenta, volto a repetir, a demanda é grande, é É muita grande. gente para atender, mas eu estou fazendo o possível e fazendo um network, conhecendo novas pessoas, entendeu? Para poder ver o que a gente pode estar auxiliando lá no município. Entendeu? Aproveito para deixar até um abraço aqui pro secretário de esportes, Marcelo Alvarenga, que é um secretário parceiro, foi vereador por vários mandatos, vereador inclusive junto com meu pai. O Marcelinho, ele assumiu a Secretaria de Esportes e tem feito um excelente trabalho, primeiro de organização de contas, organização de estrutura, e já está agora colocando a secretaria nos moldes corretos. E ele é uma pessoa proativa, é uma pessoa dinâmica, ele corre atrás e agora tá fazendo um excelente trabalho lá na cidade. Fica aqui meu abraço registrado para ele. Pô, que bom. Vamos aguardar o Marcelo aqui para Vamos, que legal. fazermos uma entrevista, vocês virem novamente. É sempre uma honra aqui. A gente coloca mais poltronas, vamos ajeitar Maravilha. todo mundo aqui. E porque é um aprendizado para mim também. É conhecer o que a cidade faz, as pessoas, que não é
uma coisa assim, uma matemática que 2 mais 2 é 4, não. Toda cidade tem as suas particularidades, peculiaridades. Então, é isso. E você, na formação de direito, imagina, né, o que você pode fazer pela tua capacidade intelectual, pela sua formação, como você pode realmente ajudar a cidade de Lorena. Por isso, inclusive, eu acredito que você já faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Tô brigando ainda lá para entrar nela. O homem é formado em Direito. Tem aqui tem uma competência e a maneira de se portar. Pô, não dá para qualquer um. mas- Essa comissão tem que ser sua. Isso, Mauser, eu vou te falar, é um dos desafios da política. Porque o que acontece? Eu percebo, eu vim do setor privado. Eu trabalhei muitos anos na Maxwell, em Cruzeiro. E quando eu formei em administração, eu comecei a estagiar na Maxwell, trabalhava no planejamento. E quando eu saí de lá, foi justamente para focar mais na época eu tinha começado a faculdade de Direito e depois já entrei para o Conselho Tutelar. E quando eu entro num projeto, eu sempre tento fazer aquele projeto, dar o meu melhor possível. Faz Eu vou acontecer. fazer acontecer. Então, dessa vez, até quando veio a vereança que fui eleito, falei, vou focar, vou fazer o meu melhor possível lá. E o que acontece? Como eu já trago essa bagagem técnica, a gente acaba que quando encontra algumas situações na política, a gente precisa, ao máximo possível, adequar aquilo ao que é o ideal, ao que é o correto. Principalmente, por exemplo, criação de projetos de leis no município, entende? É uma coisa que eu, com a minha equipe lá do gabinete, eu sempre falo para eles, ó, tudo que for para o bem da cidade, a gente vai estar atuando, vai estar trabalhando, mas temos que atuar da maneira correta. Sim. Temos que a questão técnica, tudo tem que ser aplicado da maneira certa. Mas política para mim cada dia eu tô aprendendo, Mauser. Cada dia é uma queda nova, uma Valeu. pancada nova, mas a gente continua. A Câmara tem quantos vereadores? Lorena são 17. 17. 17 vereadores. E você está no PSD. O PSD. Só E foi o a maior prefeito? bancada. Prefeito, aproveito para deixar aqui um abraço. Isso, qual o nome Gostaria de dele? deixar um abraço ao nosso prefeito, professor Silvio Ballerini. Está no seu Professor Silvio. segundo mandato. É um prefeito atuante, é um prefeito ligado ao esporte, artilheiro. Família Ballerini é uma família que tem nome eu já tô vendo até os amigos aqui concordando, porque família Ballerini tem nome no futebol, no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. E o Silvio é um prefeito que eu admiro, principalmente pela vontade dele. É um senhor de 74 anos que corre atrás. Estava ao lado dele na campanha, entendeu? Não é fácil você percorrer uma cidade inteira, conversar com as pessoas, e ele encarou a campanha, encara o trabalho dele como chefe do executivo com muita garra, entendeu? Ele é uma pessoa que é muito acessível, isso eu admiro muito no prefeito da nossa cidade. Ele é uma pessoa que você consegue ter acesso para poder conversar, para poder ter um bate-papo. E o Silvinho, fica aqui meu abraço pro nosso prefeito lá, que é PSD também. Quando você falou professor, eu sei, quando você falou segundo mandato, é o mesmo. Eu tive a oportunidade, não conhecê-lo pessoalmente, mas saber da história dele. Eu não sabia que ele era artilheiro. Porque é professor, porque ele é professor universitário, alguma Sim, coisa? o Professor de Silvio, escola. professor da USP. Ele, Então ele disputou FUP, etc. sim, Então, os Jogos Universitários. Então, a gente vocês devem ter se encontrado em alguma festa é, lá no passado, em é. algum jogo lá no passado. Eu acho que eu fui calouro dele, né? Porque ele é mais velho que eu. Mas, não, eu sei, ele tem uma história, família forte também. Sim, E é uma pessoa íntegra, isso que é importante, né? isso é o Por mais isso que a importante. cidade deu essa elevada as condições Sim. de quando ele pegou realmente. O Silvio, a cidade de Lorena hoje, ele mantém as coisas sempre no lugar, sabe, o Mauser? Eu percebo que Ele tem um controle, ele né? tem controle, entendeu? Até essa semana ele liberou um decreto lá, determinando certas condições para as secretarias, de forma que nada
afetasse a população. Apenas foram medidas administrativas para controle de gastos. E deu uma coisa, um bafafá na cidade. Só quando você para analisar, essa é a obrigação do gestor público. O administrador público tem essa função, controle. Ele tem que Sim. organizar as contas, tem que fazer com que nada pare, tudo funcione dentro do orçamento. Você pega as cidades em volta de Lorena, não vou citar aqui para não, mas tem muitas cidades ali em volta de Lorena, cidades que estão com as contas negativas, estão com déficit. Lorena não. Graças ao Silvio Ballerini, Lorena as contas estão em dia, os funcionários estão pagos, o precatório tem sido pago. Eu vou parar aqui, porque senão vai parecer que eu estou fazendo campanha, Não. e campanha já foi, né? Mas vai falar o que é verdade, tem que ser dita. Sim, sim. Então é um administrador, uma pessoa que tem competência e está ali para. O povo deu esse voto de confiança e ele está correspondendo. O Silvio foram uma cidade de 90 mil habitantes. É o que eu ia falar, ela está com 90 mil. 90 mil habitantes, eleitorado, se eu não me engano, são em torno de 63 mil. O Silvio teve uma diferença para o segundo colocado de 7 mil votos acima. Então ele foi a escolha da população. Entendeu? E a gente atua sempre dentro da minha função, sempre mantendo a questão da imparcialidade com relação às decisões, principalmente aquilo que envolve legislativo e executivo, mas sempre trabalhando em conjunto, sempre trabalhando de maneira proativa, com um objetivo só, que é atender bem a nossa cidade, atender bem a população. Isso é o objetivo tem que ser o objetivo do político. Isso é importante, porque tem que ser assim, né, Marcos? Porque hoje o povo tem uma expectativa. Exato. O povo é um povo bom, um povo amável, receptivo, esperançoso. E aí a gente precisa que os administradores correspondam a esse anseio da população. Precisa olhar com outros olhos. Que essa experiência se adquiriu no Conselho Tutelar. Sim. Você viu como é pedreira o que você pegou. Bem de perto. Então, para você agora foi um aprendizado e graças a Deus você está ali porque precisamos de pessoas como você ali e a história que possui também de integridade da família. Obrigado. Então isso é muito importante. E para não ficarmos só nós dois, o Marcos ali admirando essa nossa conversa, porque quando a gente vê uma pessoa jovem que tem esse perfil de querer fazer a diferença, é isso que a gente precisa. O país vai sair do buraco dessa forma. Nós somos o maior celeiro do mundo. De tudo tem aqui. O que precisa é os governantes levar a sério e fazer o que o povo quer, não o que eles queiram. Exato. Entende? É isso. O Marcos em Piquet já está com umas 20 mil pessoas. Nada. Nos tempos áureos da fábrica Presidente Vargas, que era o carro-chefe da cidade, a fábrica da União, e a prefeitura era zero, praticamente prefeitura pobre. Depois de 86 para cá, que privatizou, ela pertence à União ainda, mas ela está terceirizada para a Embel. Aí sim, hoje ela tem 400 e poucos funcionários, eu acho que a prefeitura tem mais funcionário que ela. E a prefeitura hoje é o carro-chefe, devido às administrações. Segundo o IBGE de 2023, 12 mil e alguma coisa, caiu bem. Muita gente foi para fora, por causa de serviço, o pessoal vai estudar fora, essas condições não tem. Mas agora, com essa nova administração, desde 2020, né, que 21 tomou posse e agora foi reeleito, estão retornando os aposentados e os filhos. Muita gente está vindo para Piquete, porque a cidade, eu que sou nascido, que é lá praticamente 60 anos, mudou muito. É uma outra cidade. E ela tem um comércio também bom, né? Tem um comércio bom. Então, o carro-chefe da cidade lá era a fábrica para os funcionários, aquelas coisas tudo. Hoje não. Hoje o comércio, por causa do prefeito nosso ser uma pessoa assim, muito disposto, jovem, 34 anos. Eu esqueci, Rômulo. Rômulo. Mas chama de Rominho. Eu ia chamar ele de alguma coisa Inho.
Porque eu falei, pô, a gente deu um apoio a ele, porque é uma Isso. pessoa íntegra também. Sim. Aí eu falei, será que é Carlinhos, alguma coisa? É É Rominho, Rominho. PSD também. PSD. Afiliado do Kassab. E gente boa. Afiliado. O Então, Kassab fez uma escola grande. Eu conheço o Kassab, desculpa te interromper, em 1990 ele saiu candidato a deputado estadual, teve 9 mil e poucos votos. Eu apoiei. Ele saiu pelo PL e ele fez um negócio que ninguém tinha feito na época. Ele fez um movimento de juventude liberal, com esse tipo. Então, eles davam cursos para jovens com relação às questões políticas. Então, ele inovou. Aí eu falei, esse moleque é bom. E eu trabalhei com o irmão dele, Renato Kassab, que por isso que eu o apoiei. E aí, em 92, ele foi eleito vereador de São Paulo. Então, esse moleque é bom. Lógico que agora ele, na época, era mais velho que ele, né? E ele é bom. E ele fez muita escola, viu? Muita gente entrou na política aí por. Ele é engenheiro por formação da Poli, né? Então ele foi um bom prefeito de São Paulo. para você ver, Maus, o Rominha tem um sobrenome. O pai dele é da. Pai não, o avô dele é da Polônia. Tem um sobrenome Kazimierz Luchensky, mas quase ele não usa isso. Mas ele gosta de chamar de Romo, gosta de chamar de Rominho. Mas com os ideais dele de querer ser prefeito, que ele sempre fala que ama a cidade, o que os prefeitos antigos que a gente acompanha desde 18 anos, sou filiado em partido político, de lá para cá, dos últimos 40 anos, ele passou todos. Em matéria de emenda, em matéria de inovação, criação, a cidade é outra. Quando a última prefeita que eu trabalhei com ela, né? Último dia que ela saiu, vou expressar o que a população sentiu. É como se tivesse um dia negro de chuva, aquele dia carrancudo, aquele ar de tristeza. E no outro dia, quando ele ganhou a eleição e assumiu a posse, parece que o céu brilhou. É isso que a população falou. Todo mundo esperançoso e deu certo. Porque tanto prova que ele teve 68% dos votos na primeira e no segundo mandato que a Maria teve 84%. Pô, 84, altíssimo. Então a população, o vereador todo com ele, a Câmara inteira com ele, não tem processo nenhum, muitas emendas que a cidade não tem condições. Ele foi atrás. Demais. Conseguiu emendas, já superou milhões aí de lugares que você olhava assim, nossa, mas o que vai sair daqui quando você for na cidade? A cidade tá bonita e ele não parou por aí porque ele tem vontade de ser deputado. Mas a cidade é outra. E ele será um bom deputado, sim, hein? ele deu liberdade para o secretário. O secretário tem toda a liberdade de trabalhar. Eu, nos outros prefeitos que eu trabalhei, sempre fiquei no gabinete, auxiliando, né? Mas eu fiquei com ele nos primeiros 4 anos. Nesse mandato agora, você é secretário, pode ficar comigo no gabinete, mas agora você vai ficar lá na sua secretaria. O pessoal agora tem que aprender a andar sozinho. Aí eu fui para lá. É uma experiência nova. A gente era, mas ficava mais na parte do documental. O outro menino que era adjunto, que era do outro mandato, ficava mais na parte prática. Mas a gente sempre dando um aval. Mas o Sporting Piquete na gestão dele totalmente diferente. Olha, não tinha abertura para o judô sair para fora, a prefeitura não dava condições. Voleibol, basquete. Então as pessoas foram ficando desmotivadas e com isso não teve mais. Desapareceu o Esporte Piquete. A não ser o futebol, que todo mundo é amante disso, né? Mas hoje não. O carro-chefe que carrega a cidade hoje é o vôlei adaptado nos governos que criaram, que foi uma inovação. E a cidade Piquete participa de todos. Vem em Ribeirão Preto, todo lugar que tem a gente vai. O vôlei normal das meninas e dos meninos, jogos regionais, voltamos a participar, não deixamos de participar. Então, a nossa contribuição para o esporte na gestão dele está ótimo. Muito bom. Participa. Convite vem, pode ter certeza. Tem carta branca para estar indo. O Marcos, doutor Patrick, é uma satisfação muito grande, porque é uma pessoa que em todas as oportunidades ele esteve presente. E com vontade de aprender, pegar informação, ver isso, ver aquilo, participante. E isso que é importante.
Porque eu falo, o secretário fica no universo dele atrás de uma mesa, não aprende, não inova, não traz relacionamento. E o Marcos sempre presente, atuante, querendo saber. Então, isso que é importante. Você sempre em busca de algo melhor. Você sempre falou para mim, poxa, a gente precisa fazer algo para a cidade. O prefeito é bom, quero melhorar. Então, ele sempre teve esse idealismo com ele. Isso é que faz a diferença, viu, Marcos? O Marcão, Mauser, tomando licença, que quando eu conheci Pode chamar de essa... Marcão? Marcão, Tem lá 200, pros íntimos é tem Marcão. 200, tem 200 não. É Marquinhos, é Marcão, no- é Marcos. Lá quando eu conheci o Marcos, conheci a primeira vez, eu lembro que o que chamou a atenção foi essa questão. Eu encontrei ele. Ele tava na rua, lá em Piquete, com uma camiseta de time de futebol, Time de futebol. uma pasta embaixo do braço, a bolsa aqui, tava indo trabalhar e correndo atrás. Aí encontrei ele numa segunda oportunidade, já foi aqui em São Paulo. Tava vindo para poder conversar, para poder levar benefícios para a cidade. Então, assim, você vê esse movimento do próprio secretário Correndo atrás. correndo atrás, além do prefeito dar liberdade, ele correndo atrás, igual o senhor falou, não ficar escondido atrás de uma mesa lá numa sala qualquer. Isso aí é diferencial, entendeu? Isso aí é diferencial. Marcão tá de parabéns, viu? Obrigado, Agora, Patrick. Marcão, você que gosta de... desculpa, já fui no Já Marcão. foi no aqui, Não eu tem problema. respeitando o Mauro, secretário, Ah, sempre que isso? Marcos Faria, sempre com respeito, né, que ele merece. Senhor Marcos. Você desculpa a minha carreira caída Não, aqui, não, que isso. mas é o carinho, uma pessoa amável, É. isso que é importante. É uma pessoa assim, dócil. Sim. Quando vocês vêm para cá, na Assembleia Legislativa, que muitos vão para Brasília buscar parceiro, aqui em São Paulo, porque os deputados têm recursos para disponibilizar, Sim. eles têm que apoiar o interior, as cidades, porque a fidelidade lá é grande, o compromisso, o fio de bigode é Vale. feito, é válido. Qual os deputados que você costuma vir visitar aqui, Marcos? Depois, Olha, o Patrick. o Mouse, eu sou presidente do MDB mais de 30 anos. MDB, grande MDB. MDB, hein? O presidente é o Baleia Rossi. Isso. Tem um eu amigo conosco aqui que é também fã do É, né? Baleia. Eu não sou muito antigo nessa questão, mas eu já admirava o André Franco Montoro. Ele fez campanha, teve em Piquete. A minha família toda votou em MDB. Você estava falando agora há pouco do Jânio Quadro. Meu avô era Jânio Roxo. Até hoje tem a vassourinha guardada. Minha mãe não dá aquilo para ninguém. É do meu avô. Um dia, quem sabe vai ser meu, né? Mas meu avô era Jânio Quadros a vida inteira. Meu pai já era Demar de Barros. Então tinha aquela coisa, né? Aquela disputa. Mas, então, por essa questão de partido, de partidarismo, eu venho no Caruso. Mas é aquela coisa difícil, né? A gente faz um projeto, assina. Eu tive com o secretário Aildo, na gestão dele. Trouxe a minha sobrinha, que é arquiteta, até a minha. Você olha nela, pensa que tem 16, mas tem 37 anos. Parece uma bonequinha. Então, quando eu cheguei, o Aildo ficou meio assim, porque gosta de receber prefeito, porque na agenda era o prefeito que vinha. Eu falei, Marcos, eu tô em Brasília, vai você. Eu levei o projeto, levei ela comigo e mais uma pessoa. Ele recebeu tal. Eu falei assim, eu vou ter que tirar da minha pasta o diploma de carioca. Vou ter que usar isso aqui. Eu estava fazendo uma consulta, o senhor me permite, secretário? Ele olhou para mim assim, pois não, o senhor é republicano. Rapaz, eu sou. E o senhor sabia que a base do prefeito Piquete é republicano? Não me fale uma coisa dessa. Sim. Bom, rapaz, então tem presidente. Só não fui porque eu tô no MDB. Mas isso não difere da conversa aqui. A gente pode conversar e acabou aquela coisa meio fechada, o prefeito não vir. Já se abriu um pouco. Já se abriu. Trouxe um projeto para o senhor olhar. Porque assim, eu não vou fazer o projeto assinar, o prefeito assinar e trazer aqui, porque a gente sabe que a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, ela tem que atender mais de 600 e poucos municípios. A minha cidade é pequena, não é a minha que seria a primeira a receber esse montante, que a gente estipula mais ou menos de 3 milhões a 2 milhões esse projeto, que seria o sonho da minha vida. O senhor imagina um estádio de futebol que o Pelé jogou com 17 anos entrando pro quartel,
apanhou do time do Piquete, que era o Estrela, famoso, foi campeão da Série B em 1948, que era mantido pela fábrica de futebol. E o campo hoje é centenário, passou dos 100 anos. Você tem esse campo? E tem, a foto tá aqui. E ela mostrou isso tudo, o projeto em 3D. Ele ficou, mas você, criança, fez isso? E mostrou tal. Seria do meu coração mandar essa emenda para você. Mas, inclusive, não temos esse dinheiro. Mas se você conseguisse, Marcos, ele falou, me perdoe essa liberdade de chamar você pelo nome assim, mas se você seria um marco na cidade. Ia marcar a cidade, porque a forma que foi criado não ia tirar as características do campo, mas eu imagino que de Piquete só ia bater com São Paulo. Nem Guaratinguetá, Dari Rodrigues Leite, nem Joaquinzão de Taubaté, nem o Martins Pereira de São José dos Campos, Português de Desporto, ia ser de perder de vista. Uma coisa fenomenal. 3 milhões por Você estado. tem esse projeto? Tem esse projeto. Meu sonho. Se marcar com a Coronel Helena, secretária, novamente pedir, Isso. você tem que sempre ficar pedindo, Isso. persistência, porque eles têm que atender os municípios, mas já atenderam vários. Então, desculpa, quem foi atendido vai passando para a fila lá no fundo da fila. Isso. E a fila anda. Está chegando a sua hora. É. Como deputado também, eu acho que vale a pena reiterar aí, levando o projeto, ver, dar uma parte agora, na parte depois. Eu acho que você tem que ter uma persistência, porque tem esse marco na cidade e tem que ser valorizado. Famoso. Eu vou te ajudar aí a caminhar com você. Lorena era o nosso inimigo na bola. E Pacaré, até o China, aquele comentarista esportivo da Band, já faleceu. Um dia no programa do Milton Neves, ele até ainda falou, lá no interior tinha uma briga lá, igual Corinthians e Palmeiras e São Paulo. Foi o Juarez Soares, né? O Juarez Soares. Era o Estrela de Piquete e o Ipacaré de Lorena. Era uma briga, porque nós íamos meu pai na época, né? Ia de trem para Lorena, o coronel liberava o trem para levar o pessoal e eles ficavam de tocaia. A hora que o trem passava, ia estilingada, pedrada. E quando eles iam para Piquete, tinha que pegar o trem. Aí em Lorena, lá, o prefeito da época arrumava para eles poderem vir aqui. E era briga mesmo, ia fora do campo e tal, mas foi uma coisa do interior, aquela coisa lá de trás. Só que tapa. O caminhão de bombeiro tinha que entrar com a mangueira para apertar. Só que é o seguinte, Pacaré acabou. Acabou o campo, acabou a história, acabou. Tá só nos livros. Que é que o senhor que escreveu veio me deu um exemplar para mim, muito triste, chorando o dia que ele entregou o livro para mim. Falou, a história acabou, está só no livro. No campo, hoje é supermercado, acabou tudo. Foi o Estrela, hoje ele era da fábrica. E nós lutamos com a prefeita antiga, a gestão dela, e conseguimos ser municipal, com escritura, o campo é nosso. A gente cuida, no mínimo, é um campo mais de 100 anos. Pô, tem que... É mais de 100 anos. Campo oficial... O time tem, qual que é o time? Não tem time. Então você só tem a várzea. Só tem a várzea, que o campeonato amador, vai lá esse bola na rede que tem aqui de Ubatuba, que vai lá com 80 e poucos times de futebol e cidades de Bahia, Rio Grande do Sul. É uma festa na cidade. E agora Lorena vai sediar também os Jogos Paraibano. Como não tem campo lá, vai para Piquete e a gente ajuda. Então tem essa... Mas o sonho da gente era esse. Agora o prefeito construiu um complexo esportivo e para atender a demanda da cidade, é um formigueiro, moço. Você passa na avenida principal, onde a linha do trem, que hoje não tem mais, que foi construída uma rodovia, né? E nessa rodovia, de longe, você olha assim, você vê à noite jogando futevôlei, jogando futebol, vôlei de areia, futsal, tem a piscina que não tinha, e agora já estamos no segundo complexo, que vai ser 8 bairros. Mas ainda tem uma demanda. A gente lembra que eu conversei com você do Marangoni, o PAC 2, a gente queria construir mais um society que só tem um. E lá o pessoal se deixar... pedir a areninha na secretaria? Então, o meu problema é local. Mas você tem área. Aí que tá um negócio, porque a área aumentou, parece que é 1.500 metros. Essa área eu não tenho. Eu vou mandar... Pega esse projeto, vamos marcar um dia aí com a secretária, que ela é muito receptiva. Me conhece. Ela é muito
Aquele que teve aquela premiação lá no Anhembi, Morumbi, Anhembi na faculdade, Isso. né? Que teve lá. O Eu fui congresso. Isso, deixa eu tirar uma foto com a senhora, conheço você. Você tirou uma foto, ela lembrou, tirou uma foto comigo lá no SESC, no Um SESI. cara bonitão desse. aí, Nada, quem não vai que conhecer? isso. Quem lá, não vai? lá no SESC. Charmoso. E eu falei assim, lá para Aparecida, daquela região, eu sei. Então seria um prazer também receber só na minha cidade. Quem sabe alguma inauguração do esporte, né? Ela será um prazer, tirou a foto comigo e tal. Então ela já tem um convite. Posso interceder? Seria um prazer para mim. Eu falo com eles lá para fazer uma agenda e ir lá realmente porque é justo o que você está pedindo e o governo tem que ver como um todo. Não tem que ter privilégio para um, para outro. Atendeu. Exato. Peraí, tem que atender esse. Exato. E também com o deputado de chegar junto. Tentar também um federal. Sim. Não sei se é bater. Olha, na época, Maus, foi até o seguinte. Nós mandamos um vereador nosso, amigo muito, presidente da Câmara, foi reeleito, aumentou o voto dele, que é o professor Juninho, e ele era do MDB, mas na montagem do partido ele ia ficar enfraquecido. Então ele foi para os republicanos. Aí na época ele foi para Brasília e levou um projeto lá para ele, para uma van pro esporte, que não tinha como a gente carregar o pessoal. Então eu não tô batendo muito nessa tecla, porque os ônibus que foi transferido para Piquete, escolares, tem mais de 10 anos. Então já é do município. Então, como o secretário de Educação agora tem parceria com a gente, ele passou para o esporte. Nós colocamos 2, então atendemos até Lorena, que a Lorena estava sem ônibus, emprestamos o ônibus para levar ele sei lá onde. Então, nessa questão, fizemos mais de 68 viagens no estado com os ônibus para judô, jiu-jitsu e outras modalidades de esporte. E a gente foi. Mas conseguiu a van? Não consegui a van. Baleia Rossi está em dívida comigo, que eu falei para ele. Vamos falar com o meu amigo. Falei, aqui, pra gente Baleia, chegar lá, hein? você não mandou o santinho para mim pedir voto. Eu falei para ele. Falei, olha, sabe como que eu pedi voto para você, para federal? Eu escrevi com a caneta num papel, isso é coisa minha, e entregar para as pessoas. Não tinha o santinho que não mandaram para mim. Você é aquele cara que tem a fidelidade e o voto de respeito com as pessoas que pedem. Poucos fazem isso, então parabéns. Escrevi e mandei. Vamos lá, tentar aí te ajudar, porque Piquet merece isso. E os eventos do MDB até hoje não perdi um. Posso falar uma coisa para você? O primeiro partido que eu me filiei foi o MDB. Eita. Me filiei em 87, pelo 37 Franco anos. Montoro. Franco Montoro, né? Depois de muitos anos, eu fui para o PDS. Delfim Neto. Estava com uma relação próxima de família, tudo. E depois, o terceiro partido de 10 anos, por ele ter tido amizade com meu pai, onde eu estou andando na Assembleia Legislativa, o Campos Machado. Ô, Mauser, vem aqui, precisa falar com você, tá? Vem aqui, vamos no meu gabinete. Aí a liderança era lá no primeiro piso, lá, como se fosse subsolo. Aí fui, tá, conversa vai, conversa vem, ele escrevendo, daqui a pouco a ficha. Pô, eu quero você, lembrando do teu pai que era PTBista, você tem que estar... Pô, não dá para falar não para um cara desse, né? Vou contar uma história rápida aqui. Não sou muito saudosista, vou contar uma história. Na época do Campos Machado, federal era o Arnaldo Faria de Sá. Isso. E o senador Romeu Tuma. Ficamos sabendo que vinha em Lorena. Lorena sem Fulbert receber as grandes autoridades, né? E o prefeito de Piquete era o professor Laor Ferreira, que foi meu professor em segundo ano de grupo. Sempre via aquele menino quietinho e tal. Eu falei, Marcos, você tá aí, pede voto na rua, vamos comigo. Mas ele não sabia dessa esperteza minha. Chegou lá, fecharam a porta. Ele não era prefeito nessa época. Ele ia disputar uma eleição, porque ele foi reeleito e depois um outro ele tinha que ficar para vir na outra. E um rapaz de Piquete, que foi praticamente aluno dele, tomou o PTB. Pelo Arnaldo Faria de Sá.
Aí todo mundo fechou, eu bati na porta. Falei, gente, vocês vão deixar de fora o prefeito? Prefeito do PTB. Vamos entrar? Eu não era prefeito mais, entramos. Chegou lá, Romeu Tuma passou, eu juntei na gravata. O senhor me perdoa, excelência. Eu agi desta forma. Mas não é com brutalidade, eu tô falando pro senhor para dar atenção. Esse rapaz aqui é um prefeito, foi prefeito de 2 mandatos, foi prefeito do centenário da minha cidade. E ele tá aborrecido, porque ele é partidário. A vida inteira ele foi PTB. E agora o menino que chegou ontem aí, já tá como diz o mineiro, né? Chegou ontem, já tá na janela. Eu acho que tá errado. Que isso? Me arruma nominado. Arnaldo Faria de Sá passou, puxou o paletó. Eu vou fazer um triângulo já já aqui. E contei a mesma história. Por último, Campos Machado. O senhor não deve estar sabendo porque ele foi na sala do senhor, chama Joaquim. Esse menino foi aluno dele, trabalhou com ele e hoje está em posição. Mas não é por isso. Eu acho que é uma desonra. Deixar uma pessoa dessa que trabalhou tanto tempo no PTB, enalteceu sua idade. Eu sou novo perto dele, certo? E tem idade para ser meu avô. Pega nominato, pega o telefone, cara, não tinha WhatsApp, não tinha nada, pegou, o partido voltou. Rapaz, ele morreu, esse menino. Morreu, não ficou sabendo que quem voltou o partido para o PTB, para o Laor, foi Mas ele. o prefeito tá vivo ainda? Faleceu. Pô, Velho, faleceu. mas que ele falou, esse cara vai ser meu Aí secretário de governo. ele chegou em Piquete, ele falou pro pessoal da política antiga lá, rapaz, porque meu pai foi muito conhecido na cidade, meu pai era um mineiro muito brabo. Meu pai era assim, o senhor falasse uma coisa, falasse não, acabou o negócio. Com ele era assim. 8 horas é 8 horas, 8, 1 não quero mais. Então meu pai chegou lá, ele falou assim, Zé da Eva, que era o sobrenome da minha bisavó, não sabia que o seu filho era... Pera, Rapaz, aquela cara de quieto. Meu pai também, quase a gente não conversava muito, era assim meio, né? O pessoal antigo é meio quietão. Meu pai quase não ria, difícil. Aí ele pegou e falou, tá. E meu pai chegou em casa e perguntou pra mim. Falei, a gente faz o que pode, a gente vai aprendendo com a escola da vida. A gente vai vendo aqui, vendo ali, a gente aprende. Né? Então, com isso, o Alaor ficou. Mas daí não deu tempo, né? Que daí logo depois ele ficou doente, faleceu. Mas ele era um candidato forte se ele viesse na próxima. e foi leal. Foi leal. Não Isso é tem bom. nada que desabone as contas, nada. É. Nada. Muito. Agora, e o doutor Patrick, quando você veio visitar a Lesp esses dias aí, né? Vi Como que é a tua relação aqui com os deputados? Porque tem que ter essa aproximação, né, doutor Patrick? Mauser, eu confesso que meu pai sempre fez uma política mais municipal, Caseira mesmo. caseira. O pai, ele não vinha muito a São Paulo. Ele era, você falou, Marcos, do Campos Machado. PTB. Você sabe que o Campos Machado ele deu uma honraria pro meu pai de presidente honorário do partido na cidade de Lorena. Porque o pai ele foi por muitos anos, ele que era o PTBista da casa Era o presidente do partido. e o presidente do partido. Então, durante boa parte dos anos dele de mandato, foram 4, ele que, durante os 16 anos, assim, a maioria foi pelo PTB. E aí o Campos tinha feito essa honraria para ele. Só que meu pai não tinha muito esse costume. Eu tô numa intenção de corrigir isso daí no intuito de melhorar isso. Então tô começando a vir para poder ter uma parceria melhor. Consegui já para a cidade de Lorena uma emenda com o deputado Ortiz Júnior, que ele foi recém-empossado. E a gente conseguiu uma verba de 300 mil para a reforma das escolas municipais Poxa, que e mais conquista. 300 mil para climatização. Essa verba tá para sair, já fizemos os acertos, tudo. Até provavelmente semana que vem eu retorno a São Paulo para poder estar indo no gabinete dele. Mas já tá certo. Principalmente por causa da questão da climatização. O calor que tava, É, as crianças nas escolas de Lorena. Lorena tem mais de 40 unidades escolares, então são muitas para poder. A verba talvez nem dê para cobrir todas, mas a gente está mas é um correndo processo, atrás. né, que você vai... Sim, os demais vereadores também estão correndo atrás para isso, mas no intuito de estar melhorando a qualidade do ensino lá. E já preciso começar a correr atrás agora de ter contatos também para a área de esporte, que eu tô com a ideia da gente incentivar
principalmente os esportes fora. Lorena, existem polos de esporte. A secretaria fica dentro do Centro Social Urbano, o CSU, e existem polos descentralizados, onde existem atividades voltadas para todas as modalidades, praticamente. E eu tinha conversado que no começo eu ia incentivar principalmente artes marciais. E a gente tinha conversado, teve um pessoal que me procurou para a gente poder estar incentivando, principalmente a parte de judô, jiu-jitsu, taekwondo. E aí precisaria da questão dos tatames, entendeu? Precisaria de uma quantidade boa, porque É. seria para deixar nos polos para que fosse incentivado, para que fosse trabalhado de maneira na comunidade local, a questão das artes marciais em cada uma dessas unidades. Então, isso ainda é uma meta que eu tô aí no começo do mandato para poder estar correndo atrás dessa estrutura, para poder estar levando para o município, entendeu? Porque o município ajuda, Sim. entendeu? Mas não consegue atender a totalidade. Semana Então, é que onde a vem gente você vem corre pra cá? atrás. Venho, Mas quando você provavelmente. vier, você me liga e aí nós vamos junto na Assembleia. Ah, Eu já vejo, virou meu amigo agora. eu- Ah, Marcão! tem aí deputado aí que vai gostar do que você está falando, que apoia as questões de esporte. Então, geralmente os deputados têm dentro do teu checklist ali, vários segmentos que apoiam, né? Mas tem que conquistar para a cidade. Exato. Inclusive, essa parte de artes marciais tem capoeira. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com meu querido Fabrício. Fabrício cobra, hein? Fabrício, é, deputado Caruso, Fabrício Caruso. é fera aqui, hein? Fera, hein? Capoeirista. Então, são esportes que a turma gosta, participam, faz a escolinha, a continuidade, as graduações. Então, você cria fidelidade nisso. Principalmente essa questão de artes marciais. E eu incluo capoeira nesse Eu sou intuito suspeito também. que eu venho da área de lutas, né? Ah, então a gente tá Você é em forte, casa. você deve ter lutado, né? Ah, eu Você brincou? tô um pouco parado. Ano passado foi Não, ano eleitoral, não deu tempo de mas você treinou, fez. treino. Eu sou azul de terceiro grau de jiu-jitsu. Ô, fera, hein? Mas isso que você falou, Mauser, foi fundamental. A questão até da progressão dentro do esporte, principalmente quando você fala em artes marciais, que eu entendo, ainda mais eu que pratico desde os 16 anos, é que foram muitas idas e vindas. Mas eu percebo a questão da disciplina, Isso. o que ajuda principalmente o jovem na questão de ter disciplina para o estudo, ter disciplina para o trabalho. Então, assim, a questão de disciplina, a questão do saber se portar, do respeito com o próximo, entendeu? Então, assim, a gente percebe que o esporte traz ensinamentos, que é o que eu busco, principalmente para o meu público-alvo, dos jovens, colocar para eles esses ensinamentos que o esporte traz. Por isso que é importante tudo que vem para poder incentivar, fomentar o esporte lá dentro da comunidade, lá dentro dos bairros, isso aí é fundamental. Não, vamos trabalhar isso, que é de extrema Obrigado, importância, Márcio. viu? Muito obrigado, Que bom viu? saber que você. Eu percebi num aperto de mão, cara. Marcão. E outra coisa, quando eu falei do Fabrício, eu tenho acho que 3 amigos com o nome Fabrício. Ele é Fabrício Rico Caruso, né? Então tem Fabrício Cobra, tem um outro que é Fabrício da Costa. Então é duro pegar o Fabrício sobrenome. Caruso. E é da capoeira e tem uma metodologia que é capoterapia. Então é um negócio legal que em breve todos conhecerão. Mas Excelente. é isso, é muito legal o vereador ter essa aproximação com vários segmentos, né? Pela Sim, sua formação, administração, direito, ter uma escola que veio de casa. Então você tem que ver as questões de educação, essas emendas que você está trazendo. É fundamental. Se a gente não tiver um país com cultura, uma educação forte, incentivar essa garotada, o que vai ser de nós depois? Não tem como. E deles? Então, eles Exato. têm que ter oportunidades. E você está dando essa condição de investir lá na escola, na condição do bem-estar deles na hora de estudar. O esporte como um meio que agrega.
Eu fazer educação física na escola foi apaixonante para mim, porque eu era bagunceiro demais, né? Então a educação física e o esporte me deu um norte de gostar de estudar por causa disso. Então, A disciplina, Mauser, vou até comentar, lá em Lorena, eu treino numa equipe SJJ Jiu-Jitsu, que são dois professores, faixa preta, é o Brizola e o Hugo, para quem eu mando um abraço aos dois aqui. E eu observo, até quando eu chego pro treino, mesmo eu já de barba branca, e aí no começo do treino tem aquele ensinamento, ó, chegou, tem que aguardar lá fora, não pode entrar, espera primeiro o professor visualizar que você está ali na entrada, ele te autoriza, você entra, cumprimenta o mais velho sim, e entra quieto para poder assistir. Porque a gente já tem aquela mania de chegar conversando, é, cumprimentando, aí vê um que ali não vê, já tá. E você vê essa a questão da disciplina, disciplina, você alia isso, e volto a repetir, independente de idade. A gente está falando aqui para os jovens e também para os adultos. Você vê a questão da disciplina, o conhecimento técnico que eles passam, você vê que só vai aumentando, entendeu? É uma equipe lá que eu admiro demais. Agora eu voltei firme para poder estar praticando com eles. E você vê jovens lá de 14 anos que já vão participar de campeonato. Tem um rapaz lá da equipe, eu esqueci o nome do rapaz agora, 14 anos. Ele vai participar de um campeonato, você treina com ele, você vê a postura do jovem de é 14 fera, né? anos, é fera. Entendeu? Então você vê assim, a importância real do esporte para todas as idades. Agora, nesse mandato seu, você tem focado o quê, assim? A educação seja daí, porque você vê que é uma saída para esses jovens, Sim. o esporte, porque você mesmo pratica. Você tem algum foco, além do zelo da questão pública, orçamentária, os cuidados que tem que ter, o respeito aos regimentos que existem, não só do legislativo, mas o que o executivo tem que cumprir como as suas metas, né? É, qual é um foco que você tem também que até Mauser, te levou a esse eu mandato? hoje eu estou me preocupando principalmente com a questão da profissionalização dos jovens, sabe? A questão da gente colocar o jovem para ele se preparar, se especializar para poder ingressar no mercado de trabalho. E Muito isso bom. já me traz uma segunda obrigação, que não é um projeto agora de curto prazo, mas um projeto de médio a longo prazo, que é a questão da geração de emprego no município, entendeu? Eu entrei na política, Mauser, com um objetivo. Entendeu? Meu objetivo é longo. Então, para isso, a gente tem que construir uma base sólida, com ideias concretas. É muito fácil para o político prometer N coisas na época de eleição, e quando passa, aquilo tudo parece que foi esquecido, entendeu? A minha intenção é tudo aquilo que foi falado, foi escrito, tudo isso que foi escrito é conversado entre eu e a equipe. Aproveito para mandar um abraço aqui pro doutor Daniel, um abraço para Vanessa Malerba, que trabalham lá comigo. E tudo que foi falado, foi escrito, tudo isso aí está sendo planejado agora para ser concretizado. E quando a gente fala de profissionalização, a gente fala também do mercado de trabalho. Fomentar a vinda de indústrias para Lorena é um dos objetivos meus a médio e longo prazo. Até porque esse jovem, não adianta também a gente preparar o jovem, ele não ter empresa, não ter aonde ele se inserir para começar a trabalhar. Então, a segunda etapa seria essa. São os principais objetivos, assim, digamos. É de extrema importância. Eu até falar com o Marcos com relação a Piquete, quando ele falou que só tem uma empresa lá. O prefeito ele faz algum projeto de incentivo Faz. para que a empresa possa se estabelecer lá e ter uma contrapartida de geração de emprego? Faz. Só, Maus, que Piquete antigamente tinha uma política lá por causa do exército, que é da fábrica. É uma coisa que é uma história, não sei se é real ou se é conversa de bairro ou do povo, né? Mas lá em Piquete é o seguinte, ela tá fora da Dutra, fora do eixo.
né? Não é como Lorena que tem, né? Então a fábrica já teve várias que teve lá conversando, grupo italiano. Então eles vão lá, aí eles olham, né? 16 quilômetros fora, local que a prefeitura vai doar. Não é um local que vai atender as necessidades da empresa, que ela vai praticamente ajudar o município, mas e o retorno? Então ela está fora. Então, como se nós tivéssemos instalado nas imediações de Canas, nas imediações de Lorena. E Canas tem a Dutra que Tem, passa do tá lado. colado, tá É. colado. Então é questão de Arapeí também parece. Tem, né? tudo ali colado. Vocês já estão Nós, mais. nós saímos do eixo da Dutra 16 quilômetros. Já estão 20 minutos já para chegar em Minas. Quantas cidades vocês têm ali que tem essa mesma dificuldade de distância? Vocês Ó, poderiam fazer um bacana, pool viu? de empresas e criar algum porque assim, ó, complexo de logística, alguma por coisa, exemplo, até para atender a região isso. e poder. Por exemplo, Silveiras. Cruzeiro, você tá na beira da Dutra. Mas Silveira já não está. Silveira. Você tem que entrar, aí você tem um caminho longo a percorrer. Areias, São José do Barreiro, Arapeí e chegar em Bananal. Tudo longe, tudo afastado. Isso é questão de saúde, é questão Bananal de... também é afastado? É afastado. Eu estava Fora, em dúvida agora. é Aqui fica afastado. na beira da Dutra seria É. Queluz, né? É Queluz. que é a- Queluz é a última. Queluz é pra colado, hoje. na beira. Né? Lavrinhas está na beira também. Né? É, Colado com... Lavrinha. Eu pensei Ela- que Lavrinhas era longe e Bananal do lado. Porque Não. você vê a extensão territorial dessas cidades, é enorme. Pô, você vê Bananal, Canas, qual que é outra cidade aí? Lavrinha, Arapeí. São você José olha, do Barreiro, são cidade uma extensão territorial enorme. entendeu? E até isso, na história a gente lembra que nos tempos lá da época do Império, era até Resende, de Resende era de Guaratinguetá. Depois que foram dividindo e foram afastando. Mas Guaratinguetá era até Resende, pertencia a Guaratinguetá. Olha. No tempo do Império, né? Depois foi mudando. E Resende Rio. 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 É. Então nós estamos a 360 do Rio, 200 e alguma coisa de São Paulo e 20 minutos de Minas Gerais. Nós estamos no eixo, só que a estrada afastada 16 quilômetros. Agora, nessa pergunta que eu faço, Lorena faz esses programas de tentar atrair, que é o que você está querendo, porque você vai estimular um grupo, uma qualidade profissionalizante dessas pessoas terem realmente essas condições de estar melhores preparados para o mercado, mas aí tem que ter empresas. Sim, Né? Lorena, o prefeito Silvio Ballerini, ele faz tanto através de incentivo fiscal, quanto incentivo da questão de doação de terreno para trazer empresa. Tem uma que tá para chegar agora, é uma que eu não vou nem... Não. Mantém para não dourar. Não posso, não tenho nem autorização para poder revelar aqui, mas se essa indústria vier para Lorena, uma indústria mexicana, se ela vier para Lorena ali, a gente vai conseguir abrir muitas vagas de emprego. E principalmente aquilo que eu te falei, que é a ideia da gente trazer o jovem para o mercado de trabalho. Porque daí você começa a preparar o jovem aprendiz para ele poder saber exatamente ele atender aquilo, a demanda que a empresa necessita. Lá vocês têm a rede S, Sesc, Senai. Temos. Vocês têm? Lá tem. Me fugiu o nome da escola. Então tem. Tem e tem convênio com as SESI. empresas. Sim, o SESI. Então, que isso é importante. Essa ideia, o Mauser, é até por ali que a gente começa a colocar o jovem para se preparar. Esses tempos atrás eu tive uma conversa com um empresário da cidade. Ele é dono de uma empresa que fica na beira da Dutra, de brinquedos. E em conversa a gente estava falando sobre isso. E ele falou: olha, eu tenho uma injetora plástica que eu comprei da China e ela tá parada porque eu não tenho mão de obra agora para poder estar colocando. E aí eu preciso, a ideia seria uma coisa que eu vou lançar isso daí, já vou avisar aqui, porque é um projeto meu, para a gente lançar a ideia que seria a escola do plástico,
que é para colocar os jovens para aprender a utilizar Trabalhar com dessas essas... injetoras, desse maquinário, para eles poderem começar a se capacitar e entender como que funciona. Mas as ideias são muitas, Mauro, né? A gente precisa agora Sebrae trabalhando. tem, né? Tem. Ele fica dentro da Unisal. Lorena, falando em Unisal, Lorena é uma cidade, posso dizer que universitária. Lorena hoje ele conta com 4 universidades grandes, que é a USP, tem um polo da USP, que é a antiga FANQUIL, Faculdade de Engenharia Química, lá de Lorena. É que eu ia falar, tinha alguém falou que se formou nessa... É a USP, Lá em hoje em dia Lorena. ela virou USP, a FANQUIL, a Unisal, é até a faculdade na qual eu sou formado, a Unifateia, e agora chegou a mais recente, que é a Serra Dourada, que tem até, inclusive, o curso de medicina. Iniciou agora o curso de medicina. Então, Fora os polos de outras universidades menores, mas são polos que estão instalados. então a área Estácio, acadêmica tá bom lá. sim, Que não precisa sim. nenhum aluno sair da cidade Não, para estudar. não. A intenção é que o aluno, o formando, já profissional, tenha condições, tenha mercado de trabalho para poder continuar na cidade, constituir família e seguir tua vida. Entendeu? Ah, que bom. Olha, nós estamos batendo quase 1 hora de programa Olha. e foi muito legal e nós vamos marcar um outro. Nós vamos combinar de você poder voltar aqui com o nosso prefeito, o professor Silvio. Faço questão de trazer o Silvinho aqui. E aqui a gente marca um dia só aqui com antecedência para de repente passar na Assembleia Legislativa, ele fazer um tour aqui, almoçarmos por aqui. Aqui é a nossa sede também, além do estudo, tem a sede da Semesp aqui à disposição para que fique aqui conosco. E a mesma coisa de trazer o Rominho aqui, Marco. Trazer o Rominho, vamos fazer esse garoto aí Você vai gostar de subir conhecer ele. a rampa aí, né? A rampa aqui, por enquanto, aqui da Assembleia, né? Ele anda de paraglide, essas coisas tudo. Então, na época da eleição, eu falei, corta isso daí, que vai ter problema, pelo amor de Deus. Então, no dia que ele não marcou, que era um dia feriado em Piquete, que o pessoal é muito religioso. Então, ele nesse feriado, pelo amor de Deus, não vai mexer. Ele saiu, ele caiu da altura de 30 metros. Putz, o cara é bom, hein? Não, se ele não caísse um pouquinho do precipício, ele ia cair mais de altura de 500 metros. E só deu um problema na coluna. Aí cheguei no hospital quando fui ver ele e falou pra mim assim: Ah, Marco, desculpa. Eu falei, desculpa, sua mãe tá lá fora, tá uma pilha. Se você não apanhar dessa vez, você não apanha mais. Mas aí. Mas o duro é que ele caiu e ainda saiu andando. Porque se ele Aí fica deu só um lá. trauma na coluna lá, mas graças a Deus foi rápido. É, Mas ele é ligado ao esporte. Tudo que você imagina. que E bom. o Silvio ele vai ter o prazer de estar contigo, Mauro, principalmente pela tua história, entendeu? Parabéns Não, pelo que a obrigado. gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa. Parabéns por toda a história que você tem, entendeu? Tanto de incentivo, de fomento ao esporte, envolvimento, tanto na área de política, na área de associação. Parabéns pela tua história. Vai ser uma honra pro Silvinho estar aqui no teu programa, Não, vai ser no teu questão. podcast. Vou visitá-los. Por favor. Entende? Eu vou já fazer uma programação de ficar lá em Lorena aí, te visitar, a gente Já está bater um convidado. papo. Aí eu quero comer um torresmo lá, uma bistequinha lá em Isso Piquete. isso aí é bom lá em Porque Piquete. ele Lá está perto de tem- Minas, pô. Lá é Comer bom uma mesmo. mandioca frita Bom, lá. lá é bom mesmo. E eu prometi isso a ele, é que realmente a gente acaba tendo tantos compromissos profissionais, mas agora, graças a Deus, a gente está equacionando tudo e podendo aí ver os amigos. Que esse é o que mantém a sociedade, é esse espírito que a gente tem que ter da fraternidade, igualdade, liberdade, essa questão de família, de valores que a Verdade. gente tem que conservar. E eu estou aqui em família, né? Isso que é importante, né? Estamos entre pessoas que comungam dos mesmos princípios. E quando você conta da história do seu pai, é bonito de ver, porque o que mantém a base da sociedade é a família. Exato. Então, Deus sempre
mas a família é importante. É a Então, base, né? e você é um exemplo disso. E vamos vê-lo. Rapidamente. Ele Se Deus quiser. Tô é, começando ainda. Lorena vai ser pequena, mas é Se Deus quiser. uma cidade maravilhosa e que servirá de um aprendizado para você nos orgulhar ainda mais aqui em nosso estado. Tenha Obrigado, certeza. viu, Mauro? Satisfação. E aqui ninguém sai de mão banando, mas antes disso eu gostaria das considerações finais. Marcão, câmera é sua ali, manda a tua mensagem, vê o que você tá em casa. Quero agradecer o Mauser, nosso amigo já de, podemos dizer, de casa, né? Desde 2021. Amém. Tem agregado muita coisa pra gente, né? Da população Norte Piquete, nos ajudar a Secretaria de Esporte, não só Piquete, como o Vale todo o Paraíba. É presente nos eventos e não só dele estar presente, mas ele gosta e sempre manda um convite pra gente estar. A gente fica muito lisonjeado com isso, como eu já falei no começo, né? Quero mandar um abraço também ao nosso prefeito pela liberação de nós estarmos aqui hoje, né? O secretariado de Piquete, que também está trabalhando junto de braços dados com o prefeito. Um grande abraço para o Mouse, obrigado por estar aqui, né? Conte conosco na pequena cidade nossa, humilde, lá do interior, mas está pronto para receber você de braços abertos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Gratidão. Meu querido Mauser, doutor eu Patrick Dantas. agradeço o convite. É uma honra, reforço que é uma honra estar aqui no teu podcast. Agradeço ao secretário Marcos, que intermediou essa vinda. Gostaria de mandar um abraço lá para o nosso prefeito Silvio Ballerini, que é uma pessoa fantástica, que tem lutado, tem feito o melhor lá pela nossa cidade. Um abraço aos meus amigos vereadores. Deixo um abraço aqui em especial meu pai, senhor Pedro da Vila Breto, que com certeza vai estar assistindo esse programa, que é o meu exemplo de homem, de político. Um abraço para minha mãe, dona Isildinha, para minha noiva, Maria Eduarda, para minha irmã Ágata, que com certeza vai estar todo mundo na sala assistindo o programa. E por eles terem paciência comigo aí nesse início de mandato. E agradeço a minha equipe também, que veio hoje aí me acompanhar. Agradeço ao Nemias, agradeço também a Vanessa, ao doutor Daniel, que estão dando um apoio aí para que a gente estivesse aqui hoje. Obrigado. Olha, parabéns. Nós conversamos antes de entrar, a gente sempre bate um papo, e vocês têm assim, um carinho para a cidade. O Marcos, quando fala de Piquete, parece que é a casa dele. E você, quando fala de Lorena, família, tudo também é algo bem apaixonante, Sim. de coração mesmo, que é coisa difícil da gente encontrar. Então, vocês estão de parabéns. Eu que me sinto orgulhoso de estar aqui com vocês. A Semesp agradece a presença de vocês. Quero aqui deixar uma. Você torce para quem? Eu sou São Paulino. São Paulino. Então vai ficar com essa sacolinha vermelha. Somos São Paulinos. Obrigado, Mauser. E o Marcos. Sou corintiano. Então já olha só. Isso aqui é uma lembrança do que vocês vieram. Aqui foi uma lembrança do nosso primeiro congresso ano passado. E vamos realizar o segundo congresso, que será aqui na USP. USP do Butantã, porque tem a USP Zona Leste e do Butantã, que é aquela que originou tudo. Teremos o nosso congresso, o segundo congresso lá. Isso aqui você já tem essa medalha, preciso mandar uma para o prefeito, eu já tenho aqui na nossa sala. Sim. E é uma honra, e eu vou te contar de primeira mão. Bonito. No dia 4 de abril, teremos a feira do Arnold Schwarzenegger, que é uma feira voltada para o esporte, onde tem, inclusive, ele é uma pessoa que entende o que o esporte fez para ele, que o tornou ele esse ídolo, esse astro, e ele busca devolver para a sociedade tudo que ele conquistou. E o aspecto dele principal é a educação. Então, a pessoa. E essa feira, ela tem essa conotação de incentivar o esporte, empresários investindo. E nesse dia, nós vamos ter o prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo. E nós criamos várias categorias. Então, de primeira mão, eu quero anunciar que Piquete, pelo número de habitantes, será uma das contempladas. O ano passado teve eleição, então não deu para a equipe fazer o trabalho técnico em loco.
mas foi analisado a história de cada cidade com vários requisitos, e um deles é a participação do gestor buscando conhecimento. E o Marcos sempre esteve presente em todos. É exemplo. Seminário, congresso, feira do COB, foi lá para o Instituto Neymar. Então, é uma pessoa presente. Isso é importante, porque o secretário tem que adquirir conhecimento para poder transmitir. Porque ninguém nasce aprendendo. Ninguém. Hoje eu tive aprendizado aqui com vocês. Então, o que a sociedade e o gestor precisa é ter a capacidade de aceitar alguma coisa. Eu sempre falo, eu entro num lugar, quando eu saio melhor do que da forma que eu entrei. Então, esse é o princípio que a gente tem que ter. O que é bom, o que eu aprendi, o que é isso? Isso aqui vai servir para mim. Poxa, isso é bom. Essa troca de experiência entre secretários, é isso que a gente sempre pede para eles. Participem, só isso. Então, no dia 4, se puder vir o Rominho, sim, que vocês receberão uma premiação. Eu já vou adiantar, algumas cidades vão ser comunicadas todas por ofício. Mas tem Jambeiro, Piquete, São José dos Campos, Osasco, Barueri, que mais? Santa Isabel. Então aqui nós temos várias cidades, né, que, como eu estava dizendo, que vão ser contempladas, porque não é justo cidades grandes só receberem e as que não têm aquela população para competir ou toda a estrutura para competir. Mas ela tem feito um bom trabalho. E além de todos os requisitos que se trabalha, que eu sei que você trabalha com base, procura incentivar o idoso, tem toda essa estrutura, como eu não conheço o Marcelo, mas o antecessor sim, e eles trabalham também com muita determinação, mas eu não tive o contato mais. A gente não teve mais a proximidade com Lorena. Mas terá a oportunidade, porque quem ganhar o prêmio esse ano, no ano seguinte não. A gente intercala, mesmo tendo um bom handicap, tendo um bom trabalho, a gente quer dar oportunidade para outras também, como um meio de incentivo, que estamos olhando por vocês, continua trabalhando em prol do cidadão. Perfeito. Então é isso que a gente quer. Então eu agradeço aqui a todos vocês que nos permitiram esses momentos de bate-papo, muito descontraído, de uma forma profícua, aí fizemos um belo trabalho aqui e eu quero agradecer a todos vocês por isso. Até mais, gratidão.